A caverna. Com esforço ela chegou à superfície, mas tudo o que viu foi água. Sondas de 4 metros erguiam-se acima da sua cabeça por todos os lados. Era imensa a força do oceano. O movimento da água a levava para frente e para trás, e ela não tinha forças para resistir. Não via o barco, só o mar com a espuma branca das ondas. Não via a ilha, só água. Só água. Lutou contra a tremenda sensação de pânico. Tentou bater as pernas contra a corrente, mas suas botas pareciam de chumbo. Mergulhou outra vez e voltou à superfície respirando avidamente. Precisava tirar as botas. Respirou, prendeu o ar, mergulhou a cabeça e tentou desatar os cordões das botas. Seus pulmões queimavam. O oceano a levava de um lado para o outro incessantemente. Tirou uma das botas, voltou para respirar e mergulhou a cabeça outra vez. Com os dedos rígidos de frio e de medo, começou a desatar o cordão do outro pé. No fim do que para ela pareceram horas, suas pernas estavam livres e leves, e ela começou a mover os braços e as pernas para içar na superfície. O movimento do mar a levantava e deixava cair. Ela não via a ilha. Sentiu pânico outra vez. Então avistou a ilha. Os penhascos nus estavam assustadoramente próximos. As ondas batiam com estrondo nas rochas. Ela não estava a mais de 50 metros da costa, levada inexoravelmente pelas ondas para as pedras. Quando a onda seguinte a ergueu, viu a caverna, 100 metros à sua direita. Tentou nadar para ela, mas era impossível. Não tinha forças para fazer nenhum movimento naquele mar knapelado. Só sentia a força do mar, levando-a para os rochedos. O pânico acelerou seu coração. Sabia que seria morta. Instantaneamente, uma onda se ergueu sobre sua cabeça. Ela engoliu água e tossiu. Sua vista ficou turva. Sentiu náusea e um terror profundo. Abaixou a cabeça na água e começou a nadar, uma braçada depois da outra, batendo os pés com a maior força possível. Não tinha a sensação de movimento, só a força da corrente puxando-a para o lado. Não ousava olhar para cima. Continuou a nadar. Quando ergueu a cabeça para respirar, viu que tinha avançado um pouco, não muito. Mais um pouco, para o norte. Estava mais perto da caverna. Isso a animou, mas continuava apavorada. Estava perdendo as forças. Seus braços e suas pernas doíam com o esforço, os pulmões estavam em fogo. A respiração curta e áspera. Tossiu outra vez, respirou fundo, abaixou a cabeça e continuou a nadar. Mesmo com a cabeça na água ela ouvia o rugido surdo das ondas contra o rochedo. Nadou com todas as forças. A corrente e as ondas a levavam para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás. Era inútil. Mesmo assim, ela tentou. Aos poucos a dor aguda nos músculos se transformou numa dor surda e contínua. Era como se tivesse vivido com ela toda a sua vida. Já não a notava mais. Continuou a nadar, sem pensar em nada. Quando a marola levantou outra vez, ergueu a cabeça para respirar. Surpresa, viu que a caverna estava muito perto. Mais algumas braçadas, a água a carregaria para dentro. Imaginou que na caverna a corrente devia ser mais fraca. Mas não era. Nos dois lados da entrada, as ondas altas batiam com força, subindo pela rocha e voltando no repuxo. O barco não estava em lugar algum.
Abaixou a cabeça outra vez e nadou, usando suas últimas forças, e de repente uma marola imensa a apanhou, erguendo-a e levando-a para as pedras. Já não tinha forças para resistir. Levantou a cabeça e viu que tudo estava escuro. Exausta e dolorida, compreendeu que estava dentro da caverna. O mar a havia levado para a caverna. O som das ondas ecoava nas paredes de pedra. Estava escuro demais para ver alguma coisa. A corrente a levava cada vez mais para dentro com uma força incrível. Ofegante, ela tentou nadar numa direção, mas não conseguia. Bateu contra as rochas, sentiu uma dor lancinante e foi carregada para o interior da caverna. Mas agora havia uma diferença. Via uma luz fraca no teto e a água em volta dela parecia brilhar. A força do mar diminuiu. Era mais fácil manter a cabeça fora da água. Viu luz à frente, brilhante e quente, surfinda caverna. Então, de repente, foi carregada para a luz do sol e para o ar livre. Estava no meio de um rio largo e lamacento, rodeado por folhagem densa. O ar era quente e parado. Ouviu as vozes distantes dos pássaros. Além de uma curva do rio, ela viu a popa do barco de Dodson, já ancorado. Não via ninguém no barco e não queria ver. Reunindo as forças que restavam, ela nadou para a margem e agarrou os arbustos cerrados. Fraca demais. Passou o braço em volta de uma raiz e deitou de costas na corrente suave, olhando para o céu, tentando fazer a respiração voltar ao normal. Não sabia quanto tempo ficou assim até sentir que as forças voltavam. Segurando nas raízes, subiu para a margem, até chegar a uma abertura na folhagem, que dava para uma praia lamacenta adiante. Quando se arrastou para o alto da margem escorregadia, notou várias pegadas grandes na lama. Eram estranhas. Marcas de pés de 3 dedos, cada um terminando numa garra longa. Abaixou para examinar as pegadas e sentiu a terra vibrar, tremer sob suas mãos. Uma sombra enorme desceu sobre ela e, ao erguer os olhos, viu atonita a barriga pálida e encouraçada de um animal enorme. Estava fraca demais para reagir, até para levantar a cabeça. A última coisa que viu foi um pé enorme de pele dura, como couro, pousar ao seu lado, remexendo a lama e ao mesmo tempo ouviu um ronco baixo e surdo. Então, de repente, dominada pela exaustão, Sarah Harding perdeu as forças e caiu deitada de costas. Fechou os olhos e desmaiou. Dodson. Poucos metros acima da margem do rio, Lewis Dodson subiu no Jeep Wrangler feito sob encomenda e bateu à porta. Ao lado dele, Howard King retorcia as mãos, nervoso. Como pôde fazer aquilo com ela? King perguntou. Fazer o quê? Perguntou George Baselton, no banco de trás. Dodson não respondeu. Girou a chave e ligou o motor. Engrenou a marcha no carro de tração nas 4 rodas e começaram a subir a colina na direção da selva, afastando-se do barco e da margem do rio. Como pôde? Repetiu King, agitado. Meu Deus! O que aconteceu foi um acidente, disse Dodson. Um acidente? Um acidente? Isso mesmo, um acidente, repetiu Dodson, calmo. Ela caiu na água. Eu não vi nada, disse Baselton. King balançou a cabeça. Jesus, e se alguém vier investigar e... E daí? Interrompeu Dodson. O mar estava revolto, ela estava de pé na proa, uma onda enorme nos atingiu, e ela foi atirada para fora do barco. Não sabia nadar. Muito bem. Navegamos em círculo à procura dela, mas não
Encontramos um acidente muito infeliz. Então, por que está preocupado? Por que estou preocupado? Sim, Howard. Exatamente por que merda você está preocupado? Pelo amor de Deus, eu vi. Não, não viu, disse Dodson. Eu não vi nada, Baselton disse outra vez. Eu fiquei na cabine o tempo todo. Ótimo para você, disse Howard King. Mas e se houver uma investigação? O jipe saltava na estrada de terra, cada vez mais se embrenhando na selva. Não vai haver, garantiu Dodson. Ela deixou-a África apressadamente e não disse a ninguém para onde ia. Como você sabe? Perguntou King, com voz estridente. Sei porque ela me disse, Howard. É por isso que eu sei. Agora apanhe o mapa e pare de choramingar. Você sabia o que íamos fazer quando resolveu vir comigo? Eu não sabia que você ia matar alguém, pelo amor de Deus. Howard Dodson suspirou. Não vai acontecer nada. Apanhe o mapa. Como você sabe? Porque sei o que estou fazendo, é por isso. Ao contrário de Malcolm e Thorne, que estão em algum lugar desta ilha, rodando por aí, fazendo não sei que bobagem nesta maldita selva. A menção aos dois cientistas criou uma nova preocupação. King disse, mais nervoso ainda. Talvez a gente os encontre. Não, Howard, não vamos encontrar. Eles nunca vão saber que estamos aqui. Não vamos ficar mais de 4 horas, lembre-se disso. Desembarcar a 1 hora. De volta ao barco às 5. No porto de Costa Rica às 7. Em San Francisco à meia-noite. Pronto. Feito. Finito. E finalmente, depois de todos esses anos, vou ter o que devia ter conseguido anos atrás. Embriões de dinossauros, disse Baselton. Embriões? King perguntou, surpreso. Oh, não estou mais interessado em embriões, disse Dodson. Anos atrás, tentei conseguir embriões congelados, mas não preciso me preocupar com isso agora. Quero ovos fertilizados. E em 4 horas eu terei ovos de todas as espécies que existem nesta ilha. Como pode fazer isso em 4 horas? Posso porque já sei o local exato de cada ninho de dinossauro na ilha. O mapa, Howard. King abriu o mapa. Era uma carta topográfica grande de 30 por 90 centímetros mostrando elevações do terreno com contornos azuis. Em vários lugares nos vales, havia uma densa concentração de círculos vermelhos. Em alguns lugares, grupos de círculos. O que é isto? Perguntou King. Por que não lê o que está escrito? Disse Dodson. King leu a legenda. Sigam Datalent 7 Nordat Misto Sectra VSFR Fazler. IF. E depois uma porção de números. Não, espere. Datas. Correto, disse Dodson. Datas. Datas das passagens? Isto é uma carta resumida, combinando os dados de várias passagens do satélite. Correto. King continuou a examinar o mapa. E parece, e espectro visível e abertura falsa de radar e... O que? Infravermelho. VR termal de banda larga. Dodson sorriu. Fiz tudo isso em 2 horas mais ou menos. Copiei todos os dados do satélite, fiz um resumo e consegui as respostas que eu queria. Já compreendi, disse King. Esses círculos vermelhos são como assinaturas infravermelhas. Sim, disse Dodson. Animais grandes deixam
Grandes marcas. Apanhei todas as passagens do satélite por esta ilha nos últimos anos e fiz um mapa dos locais das fontes de calor. E os locais se sobrepõem de passagem para passagem, o que é indicado pelas marcas vermelhas concêntricas. Significa que os animais tendem a se localizar em determinados lugares. Por quê? Olhou para King. Porque é aí que estão os ninhos. Sim, deve ser, disse Baselton. Pode ser onde eles comem, observou King. Dodson balançou a cabeça, irritado. É óbvio que esses círculos não podem indicar os lugares em que eles comem. Por que não? Porque esses animais pesam em média 20 toneladas. Cada um. Se você tiver um bando de dinossauros, terá um total de biomassa com mais de 250 mil quilos andando pela floresta. Tantos animais desse tamanho comem uma enorme quantidade de plantas num dia. E o único modo de fazer isso é manter-se em movimento. Certo? Acho que. Você acha? Olhe à sua volta, Howard. Está vendo alguma parte da floresta sem vegetação? Não, não está. Eles comem as folhas de algumas árvores e seguem em frente. Acredite em mim, esses animais têm de se mover para se alimentar. O que eles não mudam são os locais dos ninhos. Portanto, os círculos vermelhos devem indicar onde estão os ninhos. Olhou para o mapa. E, a não ser que eu me engane, o primeiro ninho fica logo depois desta subida, na encosta do outro lado. O jipe derrapou numa poça de lama e seguiu em frente, subindo a colina. O chamado. No posto de observação, lá no alto, Levine observava os bandos de dinossauros com o binóculo. Malcolm tinha voltado para o trailer com os outros e ele estava sozinho. Na verdade foi um alívio para Levine. Estava muito satisfeito em poder observar aqueles animais e sabia que Malcolm não compartilhava seu entusiasmo. Malcolm sempre parecia estar pensando em outra coisa. E não tinha paciência para observar por muito tempo se ele queria analisar os dados. Não coletá-los. É claro que, entre os cientistas, isso representava uma diferença bastante conhecida de personalidade. A física era um exemplo perfeito. Os experimentalistas e os teóricos viviam em mundos diferentes, trocando artigos científicos entre eles, mas na realidade com pouca coisa em comum. Era quase como se estudassem matérias diferentes. E no caso de Levine e Malcolm, a diferença na abordagem da ciência apareceu logo no começo, quando estavam em Santa Fé. Os dois estavam interessados na extinção, mas Malcolm abordava a matéria de um modo geral, de um ponto de vista matemático. Seu distanciamento, suas fórmulas inexoráveis haviam fascinado Levine, e os dois homens iniciaram um intercâmbio informal em almoços frequentes. Levine ensinava paleontologia para Malcolm e Malcolm ensinava matemática molecular para Levine. Começaram a esboçar algumas conclusões que os entusiasmaram. Mas começaram também a discordar. Mas, de uma vez pediram a eles que saíssem do restaurante. Então saíam para o calor da rua Guadalupe e caminhavam para o rio, discutindo aos gritos, fazendo os turistas assustados passarem para outra calçada. No fim, suas diferenças eram de personalidade. Malcolm achava Levine pedante e minucioso demais, preocupado com detalhes sem importância. Levine jamais via o quadro geral. Nunca dava atenção às consequências das suas ações. Levine, por seu lado, não hesitava em chamar Malcolm de imperioso e desligado, indiferente aos detalhes.
Deus está nos detalhes, Levine lembrou certa vez. Talvez o seu Deus, respondeu Malcolm. Não o meu. O meu está no processo. No seu posto de observação, Levine pensou que respostas eram exatamente o que se podia esperar de um matemático. Para ele os detalhes eram tudo, pelo menos em biologia, e, na sua opinião, a falha mais comum dos seus colegas biólogos era a falta de atenção aos detalhes. Levine vivia para os detalhes e não podia passar sem eles. Como o caso do animal que o havia atacado e a Diego. Levine pensava frequentemente nele, lembrando tudo o que havia acontecido. Porque alguma coisa o intrigava, uma impressão que não conseguia definir. O animal atacou rapidamente e ele teve a impressão de ser uma forma básica de terópodos, pernas traseiras, cauda rígida, cabeça grande, o de sempre, mas no breve instante em que chegou a ver a criatura, parecia haver algo diferente ao redor das órbitas que o fazia pensar no Carnotaurus sastrei, da formação Gorro Frigo, na Argentina. Além disso, a pele era muito estranha. Parecia de um verde mosqueado, mas havia algo que Levine deu de ombros. A ideia estava no fundo de sua mente, mas não conseguia decifrá-la. Simplesmente não conseguia. Com relutância, Levine voltou a observar o bando de parassauros, ao lado do rio, perto dos apatossauros. De onde estava, ouvia os barridos típicos dos parassauros. Notou que a maioria deles emitia um som de curta duração. Uma espécie de grasnado rouco. Às vezes vários animais faziam um som ao mesmo tempo, ou quase se sobrepondo um ao outro, de modo que isso parecia ter por fim indicar ao bando onde estava cada um. Havia também um barrido mais longo, mais dramático e menos frequente, só emitido pelos animais maiores, que erguiam as cabeças e soltavam o urro alto e longo. Mas o que significa esse som? De pé, ao sol, Levine resolveu fazer uma pequena experiência. Com as mãos em concha nos lados da boca, imitou o grito do parassauro. Não foi uma imitação muito boa, mas imediatamente o parassauro, que parecia ser o líder do bando, ergueu a cabeça e olhou para um e para outro lado. Então respondeu com um grito baixo. Levine chamou outra vez. O parassauro tornou a responder. Levine ficou feliz e anotou o fato no caderno. Mas quando olhou outra vez, viu com surpresa que o bando todo se afastou dos apatossauros, formou uma fila indiana e começou a andar diretamente para o abrigo onde ele estava. Levine começou a suar. O que tinha feito? Uma ideia maluca passou por sua cabeça. Teria imitado o chamado para o acasalamento? Era só o que faltava, ser atacado por um dinossauro no cio. Quem poderia saber como aqueles animais se comportavam nessas horas? Com ansiedade crescente, ele os viu prosseguir na marcha. Talvez fosse bom chamar Malcolm e pedir conselho. Mas compreendeu que, ao imitar o grito do parassauro, ele tinha interferido no meio ambiente, introduzindo uma nova variante. Tinha feito exatamente o que dissera a Thorne que não pretendia fazer. Um ato impensado, sem dúvida. E certamente não muito importante na ordem das coisas. Mas Malcolm na certa ia içar furioso com ele. Levine abaixou o binóculo e continuou a olhar. Um barrido profundo ecoou no ar, tão alto que feriu seus tímpanos. O chão começou a tremer e o abrigo no alto do andaime balançou perigosamente. Meu Deus, pensou ele. Estão vindo direto para mim. Levine se abaixou e procurou o rádio na mochila que estava no chão. Problemas da evolução.
No trailer, Thorne tirou a comida reidratada do micro-ondas e distribuiu os pratos em volta da pequena mesa. Todos começaram a comer. Malcolm espetou a comida com o garfo. O que é esta coisa? Ele perguntou. Peito de frango cozido com ervas, disse Thorne. Malcolm experimentou e balançou a cabeça. A tecnologia não é maravilhosa. Consegue imitar exatamente o gosto do papelão. Malcolm olhou para os meninos que comiam com apetite. Kelly apontou com o garfo para os livros presos na estante, ao lado da mesa. Tem uma coisa que eu não entendo, se ela disse. Só uma? Disse Malcolm. Todo esse negócio sobre evolução. Darwin escreveu seu livro há muito tempo, certo? Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859. Disse Malcolm. E até hoje todo mundo acredita na sua teoria, certo? Acho que seria mais justo dizer que todos os cientistas do mundo concordam com a ideia de que a evolução é o futuro da vida na Terra, disse Malcolm. É que descendemos de antepassados animais. Sim. Tudo bem, disse Kelly. Então, por que todo esse auê agora? Todo esse auê, Malcolm sorriu, se é porque todos concordam com o fato da evolução, mas ninguém sabe como ela ocorre. A teoria tem grandes problemas. E é cada vez maior o número de cientistas que admite isso. Malcolm empurrou o prato. Temos de seguir o caminho da teoria até uns 200 anos atrás. Começando com o Barão George Cuvier, o mais famoso anatomista na sua época, que vivia no centro intelectual do mundo, Paris. Por volta de 1800, ossos antigos começaram a ser desenterrados e Cuvier compreendeu que pertenciam a animais que já não existiam na Terra. Isso era um problema porque em 1800 a crença geral era que todas as espécies animais criadas viviam ainda. A ideia parecia lógica porque naquele tempo acreditavam também que a idade da Terra era de apenas alguns milhares de anos. E porque Deus, que havia criado todos os animais, jamais permitiria que suas criaturas fossem extintas. Assim, a extinção era impossível. Cuvier estudou a fundo os ossos encontrados e concluiu que, com Deus ou sem ele, muitos animais estavam extintos, como resultado, pensava ele, de catástrofes mundiais, como o dilúvio de Noé. Tudo bem. Então Cuvier, embora com relutância, teve de acreditar na extinção, continuou Malcolm, mas jamais aceitou-a. Evolução. Para Cuvier, a evolução não podia acontecer. Alguns animais morriam e alguns sobreviviam, mas nenhum evoluía. Na sua opinião, os animais não mudavam. Então, surgiu Darwin dizendo que os animais evoluem e que os ossos encontrados eram na verdade dos antepassados extintos dos animais vivos. As implicações da teoria de Darwin desagradaram a muita gente. Não queriam admitir a mudança na criação de Deus e não gostavam da ideia de ter macacos nas suas árvores genealógicas. Além de embaraçoso, era um insulto. O debate foi acalorado. Mas Darwin apresentou uma quantidade enorme de dados reais. Ele tinha um caso arrasador. Assim, gradualmente, sua ideia da evolução começou a ser aceita pelos cientistas e pelo mundo em geral. Mas permanecia a questão: como ocorre a evolução? Para isso Darwin não tinha uma boa resposta. Seleção natural, disse Arby. Sim, essa foi a explicação dada por Darwin. O meio ambiente exerce uma pressão que favorece alguns animais que se reproduzem com maior frequência em gerações
sucessivas e é assim que ocorre a evolução. Porém, como muitas pessoas concluíram, a seleção natural não é na verdade uma explicação. É uma definição. Se um animal é favorecido, ele foi escolhido para isso. Mas o que é favorecido no animal? E como a seleção natural funciona? Realmente? Darwin não tinha ideia. E ninguém tentou dar uma resposta durante outros 50 anos. Mas são os genes, disse Kelly. Tudo bem, concordou Malcolm. Ótimo. Chegamos ao século XX. O trabalho de Mendel com as plantas é redescoberto. Fischer e Urey estudam as populações. Logo, ficamos sabendo que os genes controlam a hereditariedade. Seja lá o que for um gene. Não esqueçam que na primeira metade do século, durante todo o tempo da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, ninguém tinha ideia do que era um gene. Depois de Watson e Crick, em 1953, ficamos sabendo que os genes são nucleotídeos dispostos numa dupla hélice. Ótimo! E ficamos sabendo também sobre mutação. Assim, na segunda metade do século XX, temos uma teoria da seleção natural segundo a qual as mutações surgem espontaneamente nos genes, que o meio ambiente favorece as mutações que são benéficas e que desse processo de seleção ocorre a evolução. É simples e direto. Sem interferência de Deus. Nenhum princípio organizador mais alto está envolvido. No fim, a evolução é somente o resultado de um conjunto de mutações que sobrevivem ou morrem. Certo? Certo, disse Arby. Porém, essa ideia apresenta problemas, prosseguiu Malcolm. O primeiro é um problema de tempo. Uma única bactéria, a mais antiga forma de vida, tem 2.000 enzimas. Os cientistas fizeram a estimativa do tempo necessário para a união aleatória dessas enzimas a fim de formar a sopa primordial. Essas estimativas vão de 40 a 100 bilhões de anos, mas a Terra tem só 4 bilhões de anos. Desse modo, só o acaso parece um processo lento demais. Especialmente considerando que as bactérias só apareceram 400 milhões de anos depois do começo da Terra. A vida apareceu rapidamente, por isso. Alguns cientistas concluíram que a vida na Terra é de origem extraterrestre. Na minha opinião, isso é fugir ao problema. Muito bem. O segundo problema é o da coordenação. Se acreditarmos na teoria atual, então toda a complexidade maravilhosa da vida não passa de acúmulo de eventos casuais, um conjunto de acidentes genéticos unidos. Porém, quando se estudam de perto os animais, vemos que vários elementos parecem ter evoluído simultaneamente. Os morcegos, por exemplo, que possuem um sentido de ecolocalização, orientam-se pelo som. Para chegar a isso, várias coisas precisam evoluir. Os morcegos devem ter um aparelho especializado para produzir sons, devem ter ouvidos para ouvir ecos, devem ter cérebros especializados para interpretar os sons e corpos especializados para mergulhar no ar e caçar insetos. Se todas essas coisas não evoluírem simultaneamente, não haverá nenhuma vantagem. E imaginar que tudo isso acontece simplesmente por acaso é como pensar que um tornado pode atingir um depósito de ferro velho e montar um avião 747 em perfeito estado de funcionamento. É difícil acreditar nisso. Muito bem, disse Thorne. Eu concordo. Vamos ao problema seguinte. A evolução nem sempre age como uma força cega.
Certos nichos do meio ambiente não são preenchidos. Certas plantas não são usadas como alimento. E certos animais não evoluem muito. Os tubarões não mudam há 160 milhões de anos. Os marsupiais não mudaram desde a extinção dos dinossauros. Há 65 milhões de anos. Os ambientes dos animais mudaram espetacularmente, mas os animais permanecem quase os mesmos. Não exatamente os mesmos, mas quase. Em outras palavras, é como se não tivessem respondido ao meio ambiente. Talvez já estivessem bem adaptados, disse Arby. Pode ser, ou talvez seja alguma coisa que não sabemos. O que, por exemplo? Certas regras que influenciam no resultado. Está dizendo que a evolução é dirigida? Perguntou Thorne. Não. Isso é criacionismo e é errado. Simplesmente errado. Estou dizendo que a ação da seleção natural sobre os genes talvez não seja toda a história. E simples demais. Outras forças estão também em funcionamento. A molécula de hemoglobina é uma proteína dobrada como um sanduíche em volta de um átomo central de ferro que aglutina o oxigênio. A hemoglobina se expande e se contrai. Quando recebe e fornece oxigênio, como um minúsculo pulmão molecular. Ora, conhecemos a sequência de aminoácidos que formam a hemoglobina. Mas não sabemos como dobrá-la. Felizmente não precisamos saber por quê. Se fizermos uma molécula, ela se dobra sozinha. Ela se organiza. E essa parece ser uma das muitas provas de que todas as coisas vivas têm a propriedade de auto-organização. As proteínas se dobram. As enzimas interagem. As células se dispõem para formar os órgãos se dispõem para formar um indivíduo coerente. E as populações se organizam para formar uma biosfera coerente. Partindo da teoria da complexidade, começamos a perceber como pode acontecer essa auto-organização e o seu significado. E ela sugere uma mudança importante no modo como vemos a evolução. Mas, disse Arby, no fim, a evolução pode continuar a ser o resultado da ação do meio ambiente sobre os genes. Não acho que seja suficiente, Arby, disse Malcolm. Acho que há mais coisas envolvidas. Acho que tem de haver mais, até para explicar como surgiu a nossa espécie, há cerca de 3 milhões de anos, continuou Malcolm. Alguns macacos africanos que viviam nas árvores desceram para o chão. Não havia nada de especial nesses macacos. Seus cérebros eram pequenos, e eles não eram especialmente inteligentes. Não tinham garras nem dentes afiados como armas. Não eram especialmente fortes ou rápidos. Certamente não estavam preparados para enfrentar um leopardo. Mas, como eram pequenos, começaram a andar de pé para poder ver acima da alta relva africana. Foi assim que começou. Apenas macacos comuns, olhando por cima da relva. Com o passar do tempo, os macacos passaram a ficar de pé durante mais tempo. Isso deixava suas mãos livres para fazer qualquer coisa. Como todos os macacos, eles usavam ferramentas. Os chimpanzés, por exemplo, usam gravetos para tirar cupins da terra. Esse tipo de coisa. Então, nossos ancestrais, os macacos, desenvolveram ferramentas mais complexas. Isso estimulou o crescimento dos seus cérebros em tamanho e complexidade. Começou uma espiral. Ferramentas mais complexas levavam a um cérebro mais complexo, que levava a ferramentas mais complexas.
E nossos cérebros literalmente explodiram, em termos de evolução. Nossos cérebros dobraram de tamanho num período de mais ou menos 1 milhão de anos. E isso nos causou problemas. Que problemas? Para começar, o problema de nascer. Cérebros grandes não podem passar pelo canal vaginal, o que significa que a mãe e o filho morreriam de parto. Isso não é bom. Qual foi a resposta evolutiva? Fazer com que os bebês humanos nascessem numa fase anterior do desenvolvimento, quando seus cérebros ainda podem passar pela pelvis. E a solução? Marsupial, a maior parte do crescimento ocorre fora do ventre materno. O cérebro de uma criança humana dobra de tamanho no seu primeiro ano de vida. É uma boa solução para o problema do nascimento, mas cria outros problemas. Significa que as crianças humanas são dependentes e indefesas durante muito tempo após o nascimento. Os filhotes da maioria dos mamíferos andam alguns minutos depois de nascer. Outros dentro de alguns dias ou semanas. Mas os humanos só andam depois de 1 ano. Não podem se alimentar sozinhos durante mais tempo. Ainda assim, um dos preços do cérebro maior foi que nossos antepassados tiveram de desenvolver uma organização social nova e estável que permitisse cuidar das crianças durante muitos anos. Essas crianças com cérebros grandes, completamente indefesas, mudaram a sociedade. Mas essa não é a consequência mais importante. Não. Nascer num estado de imaturidade significa que os bebês humanos não têm os cérebros completamente formados. Eles não nascem com um comportamento instintivo inerente. O máximo que podem fazer instintivamente é sugar e agarrar as coisas. O comportamento humano complexo não é instintivo. Assim, as sociedades humanas tiveram de criar a educação para preparar os cérebros dos filhos, para ensiná-los a agir. Toda sociedade humana despende um grande tempo e grande quantidade de energia para ensinar às crianças o comportamento adequado. Se olharmos para uma sociedade mais simples, em algum lugar da floresta tropical, veremos que cada criança nasce numa rede de adultos responsáveis por sua educação. Não apenas os pais, mas tias e tios, avós e os anciãos da tribo. Uns ensinam a criança a caçar, apanhar alimento ou tecer, outros ensinam tudo sobre sexo ou guerra. Mas as responsabilidades são claramente definidas, e, se uma criança não tiver, digamos, uma irmã do irmão da mãe para uma instrução específica, o povo se reúne para apontar um substituto. Isso porque, em certo sentido, criar as crianças é a razão pela qual a sociedade existe. E a coisa mais importante que acontece a culminação de todos os instrumentos, linguagem e estrutura social criados pela sociedade. E finalmente, milhões de anos depois, temos crianças usando computadores. Muito bem, se esse quadro tem sentido, onde atua? Seleção F. Natural? Atua no corpo, aumentando o cérebro? Atua na sequência do desenvolvimento, fazendo as crianças nascerem mais cedo? Age sobre o comportamento social, criando a cooperação no cuidado da criança? Ou age em toda parte ao mesmo tempo, nossos corpos, nosso desenvolvimento e nosso comportamento social? Em toda parte ao mesmo tempo, disse Arby. E o que eu penso, concordou Malcolm. Mas deve haver também partes dessa história que acontecem automaticamente, como resultado da auto-organização. Por exemplo,
Os bebês de todas as espécies têm uma aparência característica. Olhos grandes, rosto pequeno, movimentos não coordenados. Isso se aplica aos bebês humanos, aos filhotes de cães e de aves. E parece provocar nos adultos um sentimento de ternura para com eles. De certo modo, podemos dizer que a aparência de um bebê auto-organiza o comportamento do adulto. E no nosso caso isso é muito bom. O que isso tem a ver com a extinção dos dinossauros? Perguntou Thorne. Os princípios da auto-organização podem agir para melhorar ou piorar. Assim como a auto-organização pode coordenar a mudança, pode também levar uma população ao declínio e fazer com que ela perca a força. Nesta ilha, tenho esperança de ver adaptações auto-organizadas no comportamento de verdadeiros dinossauros, se isso nos dirá por que foram extintos. Na verdade, tenho certeza de que já sei por que os dinossauros foram extintos. Ouviram a voz de Levine no rádio. Bravo. Eu mesmo não diria melhor. Mas talvez fosse bom você ver o que está acontecendo aqui. Os parassauros estão fazendo uma coisa muito interessante, Ian. Que coisa? Venha ver. Meninos, disse Malcolm, vocês ficam aqui cuidando dos monitores. Apertou o botão transmissor do rádio. Richard. Estamos indo.